Olá, seja muito bem-vindo a mais um Prontuário Jurídico, o podcast aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito no universo no âmbito da medicina. E o tema de hoje é um tema que interessa a população em geral e também os médicos. A gente vai falar sobre a cidadania europeia. E para conversar conosco hoje sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo a advogada Ana Campara. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio do Simers. Obrigada, Cláudia. Um prazer enorme estar aqui, poder esclarecer, né, um tema que é tão interessante, né, e que faz parte aí da comunidade como um todo e também, claro, dos médicos, né, que cada vez mais tem buscado a Europa, né, como ponte para um segundo domicílio, né, e de atuação também. Sim. Doutora, eu vou começar te perguntando, que eu tenho certeza que todo mundo em casa está perguntando também, quem tem esse direito, inclusive era o nosso bate-papo aqui nos bastidores, né, antes da gente começar a gravar, que eu também sou neta de portuguesa, de portugueses e de italianos, e eu quero saber quem tem esse direito à cidadania europeia, né? E aí engloba alguns países também onde as pessoas mais solicitam, é isso? Claro. Cláudia, a cidadania a gente pensa, né, como um vínculo jurídico, político entre um cidadão e um determinado país. Esse vínculo ele pode se dar por alguns motivos. Por sangue, por casamento, por tempo de residência, por... mesmo uma naturalização posterior, né? A mais comum que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, é o direito de sangue, né? Aqueles descendentes de um alemão, um italiano, um português, muito por conta da história da nossa colonização, né? Então, nós tivemos aqui, o Brasil foi colonizado. Então, aqui no Sul, bem forte também. No Sul, mas no Brasil como um todo, né? Então, é muito difícil não encontrar alguém que seja descendente de algum português, espanhol, alemão, italiano, né? Então, por isso esse tema tão interessante a todos, né? E quais são as nacionalidades mais comuns quando a gente fala em cidadania europeia? Tu falaste aí alemães, né, portugueses... O que a gente mais tem em termos quantitativos são italianos, então cidadania italiana é muito procurada no Brasil, cidadania portuguesa, cidadania espanhola, e em quarto lugar aí alemã, depois polonesa também, mas sem dúvida alguma italiana, portuguesa e espanhola vencem, né, no top 3, assim. Doutora, como o nosso programa aqui é o Prontuário Jurídico, é um programa do Sindicato Médico e o nosso público-alvo são os médicos, eu quero saber se no caso desses profissionais existe alguma diferença ou facilidade no processo de cidadania? A cidadania ela tem sido muito buscada por médicos. Por quê? Porque o processo de cidadania ele não exclui a necessidade de uma revalidação de diploma, por exemplo, na Europa. Né? A cidadania ela não se iguala a um diploma médico, mas ela facilita como porta de entrada. Então, tendo uma cidadania europeia, é muito mais fácil fazer a revalidação de diploma em um país e, em sendo médico nesse país, é muito mais fácil atuar nos demais. Então, a cidadania ela é importante por quê? Porque ela torna desnecessário o visto de trabalho. Então, a gente já consegue adentrar aí, enquanto cidadão, trabalhar na Europa, fazer uma revalidação de diploma com muito mais facilidade e acesso. Do que o visto? Do que propriamente o visto ou uma revalidação de diploma para quem não é cidadão europeu, por exemplo. E a documentação, doutora? Que tipo de documentação é exigida? Para um processo de cidadania, a gente sempre segue as regras de cada país, né? Então, cada país, falando agora em termos de Europa, determina os documentos que vão ser necessários para análise daquele pedido de nacionalidade. Mas, como regra, são certidões de nascimento e casamento, desde quem está requerendo a sua cidadania ou nacionalidade, até o ascendente que saiu da Europa e chegou no Brasil. Então, no caso de um neto de italiano, digamos, a gente tem a necessidade de juntar as certidões de nascimento e casamento desse avô, do pai ou mãe que transmite e de quem está requerendo a cidadania. Geralmente é até neto, bisneto, depende do país que se solicita. Depende muito. Por exemplo, Portugal é para filhos e netos, né, pela lei, mas a gente consegue, por exemplo, que um trineto tenha sua cidadania portuguesa reconhecida com o seu avô sendo reconhecido como neto de português e esse trineto depois como neto
do português depois reconhecido. que a pessoa tem a cidadania. Exatamente. Então, para cada país a gente tem um mundo à parte, né, de regras, de leis. Para a cidadania italiana, por mais de um século, a gente teve uma cidadania sem limite de geração, que agora vem sendo contestada nos tribunais italianos. A Espanha também com as suas regras específicas, mas até neto costuma ser muito bem aceito assim, pela legislação internacional europeia, principalmente. Eu perguntei, inclusive, para ti no Bastidores aqui, porque há 10 anos, mais ou menos, a gente teve muitos brasileiros que foram para Portugal, morar em Portugal, né? E teve uma alteração na lei ali, se eu não me engano, por volta de 2018, e que teria que comprovar vínculo com o país. Isso ainda é válido ou não? Teve alguma alteração, alguma mudança de lá para cá? Essa comprovação de vínculo com Portugal para netos, que antes era necessário, agora não é mais. O requisito que hoje se exige para uma cidadania portuguesa é o conhecimento da língua, e aqui no Brasil, claro, por ser país da CPLP, tem esse conhecimento presumido, né? Então, a gente nem precisa fazer uma prova, por exemplo, porque a portuguesa é a língua oficial do país, né? E, doutora, pode ser tudo resolvido aqui, ou esse brasileiro que deseja ter essa cidadania europeia, é necessário que ele vá para a Europa para fazer algo? A cidadania europeia como um todo, né, pensando nas principais e mais solicitadas, elas podem ser requeridas aqui no Brasil, não precisando estar no país em nenhum momento para pleito de cidadania. Quando a gente pensa, claro, numa revalidação de diploma, o estudo inicial aqui começa, né, no Brasil, mas, claro, tem-se a necessidade de fazer uma prova, que aí é necessário se deslocar, né, para aquele país onde vai se fazer a revalidação, para começar o pleito ali de provas, mas aí para a revalidação do diploma. A cidadania em si não exige esse comparecimento, essa presença física no território. Doutora, se eu tenho toda a documentação, logicamente, quanto tempo, em média, leva o processo até eu ter a cidadania em mãos, né? Sim, hoje, com o alto número de pedidos, né, a gente tem visto cada vez mais brasileiros requerendo cidadania, tanto italiana como também alemã, portuguesa. O tempo de espera está mais alto naturalmente. A gente tem falado em torno de 3 anos e meio, mais ou menos, pensando num horizonte mais realista. Então, tem um tempinho aí, sim. Um outro questionamento que eu pensei aqui, que é muito comum, geralmente, para quem deseja essa cidadania, é possível ter duas cidadanias? Dupla cidadania? Dupla cidadania é plenamente possível. A gente brinca que tem cases, assim, no nosso escritório de pessoas que têm 3, 4 nacionalidades. Então, tem uma cidadania brasileira, tem uma cidadania norte-americana, também tem uma italiana e uma alemã, né? Por exemplo. Então, o Brasil não veda essa dupla cidadania, por exemplo. Doutora, agora que assim, para quem vai começar, né? Quais são os erros mais comuns que devem ser evitados nesse processo, para evitar dor de cabeça, morosidade no processo? O que tu indicarias para quem está nos assistindo? Não faça isso quando for... Quando começar. Quando começar. O fator mais importante aí é conseguir encontrar, né, quem é o antepassado. Então, é um grande ponto de partida, entender quem veio da Europa e chegou no Brasil. Muitas vezes se acha que é o avô, mas na verdade é o bisavô. Muitas vezes se acha que o avô o bisavô italiano, mas na verdade ele veio da parte austríaca, antes, né, de fazer parte, de integrar a Itália. Então, é entender a própria árvore genealógica para não depositar muito tempo e recurso investigando uma linhagem que não é possível, né? Então, é entender a árvore genealógica, quem veio, verificar se essa nacionalidade, pela lei atual, né, de transmissão, consegue conceder essa cidadania, para, em fazendo essa viabilidade, aí sim começar a emissão das certidões necessárias, né, que vão ser nascimentos e casamentos. E, doutora, e na hora de contratar, né, uma assessoria, um advogado, para que esclareça essas dúvidas sobre cidadania, né, que cuidados que o médico deve ter antes de iniciar o processo?
Essa área de cidadania europeia, né, que mexe assim com o projeto de vida e também com o sonho das pessoas, né, é uma área que eu sempre costumo alertar, que infelizmente tem bastante golpe, né? A gente recebe com mais frequência do que esperado, do que gostaria, né, clientes que contrataram um escritório X ou Y, aguardaram por 3 anos para descobrir só depois que aquele pedido nunca foi feito, que a cidadania nunca foi iniciada, né? Então, é muito importante realmente começar com um escritório de confiança, né? Para não se decepcionar ali no meio do caminho e acabar percebendo, né? Que teve 3 anos perdidos aí de uma jornada que já poderia estar com a nacionalidade em mãos. Né? Então, é importante realmente certificar da confiança que se tem, né? Com o escritório, para que não se tenha uma decepção ali na frente. Para encerrar, doutora, o bate-papo está muito bom aqui. Qual o país mais buscado pelos médicos? Tem um país mais buscado pelos médicos? Tem, Cláudia. Hoje nós temos, a Itália é o grande foco hoje dos médicos. Por quê? Porque o déficit de profissionais da saúde hoje na Itália não é mais uma questão do futuro, é um problema de agora, né, muito presente. E o governo italiano, vendo essa situação toda, já possibilitou, né, e permitiu que os médicos comecem já a atuar em seu país, antes mesmo da revalidação de definitiva. Então, hoje, muitos médicos, exatamente, enquanto estão no processo de revalidação do seu diploma, já estão aptos a atuarem na Itália. Podem trabalhar, então, né? E podem trabalhar, exatamente. Então, o mercado está muito propício, né? E a Itália tem cidades ali com qualidade de vida maravilhosa, né? Quando a gente pensa no norte, Milão, por exemplo. Então, tem sido, sim, o país de destaque hoje por conta dessa conjuntura aí italiana, né? De desafio demográfico, por assim dizer. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pela participação. Eu tenho certeza que o pessoal em casa também adorou saber mais sobre a questão da cidadania europeia. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo.